estar muito aqui nessa live também hoje, junto com o Leonardo, com o Léo, né, com o Léo Rodrigues, porque eu entendo que a gente está vivendo um momento delicado, né? Se a gente for fazer, né, puxar da memória antes de eu começar minha pergunta, a gente vem de gestões, né, do clube associativo nos últimos anos temerárias, né, o que levou ao momento que a gente está, né? Se a gente for pegar aí os nossos últimos rebaixamentos, né? Infelizmente, a gente viu que aquele modelo, a forma de gerir o clube, da forma que estava sendo feito, não estava funcionando, né? A gente viu um agravamento aí da nossa dívida, né? Um aumento, na verdade, da nossa dívida ali durante a gestão ali do Roberto, né? Todo respeito ao Roberto, o ídolo, né? Na verdade, ídolo do meu pai, todo respeito ao jogador, ao craque, né? E da gestão Roberta, a gente também tem que enaltecer. Foi o nosso último grande título, a Copa do Brasil. Mas a gente entende também que ali começou um processo de aumento da dívida. Depois a gente teve ali o Eurico novamente. Não conseguiu atrair novos patrocinadores com a gestão ali ainda, aquele modelo antigo, né? O famoso terra arrasada, como ele diz que encontrou o clube. Depois a gente teve a gestão do Campelo, não é o nosso Campelex aqui, mas do Campelo, que na minha visão foi salvo, né, através daquele plano maravilhoso, né, de sócios torcedores, né, que a gente conseguiu atrair mais de 180 mil vascaínos, aquilo dali conseguiu trazer um dinheiro novo para o clube. Na gestão Campelo também não conseguiu atrair grandes patrocínios, né, teve a venda ali do Paulinho, né. Até hoje eu gostaria de saber, de fato, como foi investido aquele dinheiro ali, se realmente foi aplicado, enfim. E a gente viu que o Vasco foi indo para um caminho que, após a gestão atual, a gestão do Jorge Salgado, junto com o Osório, a gente viu que o clube entrou num processo eu não digo de sabotagem, podemos dizer assim, mas um processo de depreciação da marca, né? Porque eles prometeram um aporte no clube de trazer um dinheiro novo, foram feitas promessas que a gente teria dinheiro novo dentro do clube para a gente sanar as dívidas de curtíssimo prazo, para a gente poder realmente investir, que o Salgado seria um cara que abriria portas para o Vascaíno, para o Vasco, né? Para a gente poder realmente voltar a trilhar novos caminhos. E o que a gente viu foi o Vasco indo para a Série B, né? O Vasco permanecendo na Série B, o famoso deixa cair, nada foi feito, né? E um projeto de transformação de SAF, né? Na verdade, a incompetência da atual gestão, né? A única solução que eles tiveram foi transformar o clube e vender o clube a toque de caixa numa Série B, no pior momento da sua história. E hoje a gente vê aí a situação que a gente está, com várias dúvidas a respeito da empresa que está gerindo, né? A gente vê que tem agora saindo notícias, né, que hoje a SAF ela está brigada com o Vasco Associativo. Enfim, a gente não sabe quais são os rumos, né, hoje da nossa instituição. Uma coisa que para muitos, né, que foi vendido pela própria imprensa, né, tradicional, e também pelos youtubers vascaínos aí que ajudaram a financiar essa venda, promessas de grandes times, de times competitivos, e a gente vê hoje o Vasco na penúltima colocação do campeonato, sem perspectivas de melhoras, sem aporte, né? Vai ter um aporte aí, parece que só em setembro, para a gente melhorar o clube, e a gente está a passos largos, parece que mais de 60% de chance de mais um rebaixamento. Então, assim, hoje a ideia de trazer o Léo aqui e os outros candidatos, a gente entender duas coisas, né? Primeiro, assim, a gente precisa de fato ter uma oposição, porque a gestão atual ela não fiscaliza o que acontece dentro do clube. A gente vê que nada é feito, não tem transparência, pelo contrário, né? É tudo muito obscuro, né? A gente não teve acesso, os sócios não tiveram acesso ao contrato, né? Então, assim, o clube foi vendido, a gente não sabe. De fato, a gente viu o Osório, né, prometendo que o Vasco brigaria ali por grandes títulos. Então a gente não sabe de fato até que ponto a instituição ela está no caminho certo ou ela está indo a passos largos para uma falência de fato como empresa. Então, assim, minha primeira pergunta para o Léo Rodrigues, né, que é um grande advogado, né, que já foi diretor jurídico, vai nessa linha do contrato, né? Porque, assim, a gente discute aqui há algum tempo a SAF do Vasco, essa SAF que está hoje no Vasco, o Vasco perdeu
autonomia de tomar as decisões a partir do momento que ela vendeu 70% do futebol, né? E a gente vê hoje Jorge Salgado falando ali que existem indústrias ocultas, né? Já dando um indício que em breve pensa em vender os outros 20% do futebol. Léo, eu queria entender, eu não sei se foi uma entrevista no Fusarca, você comentou a respeito de um processo de abertura do contrato. A gente viu recentemente que teve uma ação, se eu não me engano, da Justiça do Trabalho, né, para abrir esse contrato. Então, assim, eu tenho algumas perguntas, né, não quero me estender também nessa pergunta, porque os amigos vão fazer outras perguntas, mas eu acho que é importante essa questão do contrato, porque ele vai ser determinante, de repente, pré-eleição, né, ou de repente quando um candidato de oposição entrar de fato e conseguir ter acesso a esse contrato. Mas assim, primeira pergunta é assim, é possível ter acesso a esse contrato antes das eleições? Existe algum processo que seja por parte do Leonardo Rodrigues, ou só existe aquele processo que foi aberto junto à Justiça do Trabalho? Existe algum processo nessa linha que a gente, e de fato você acredita que isso pode acontecer antes das eleições, ou é muito difícil? Essa seria a minha primeira pergunta. Eu não sei se você prefere que eu faça todas, ou você que prefere responder uma a uma. Como é que você prefere? Vamos paulatinamente. Tá bom, vamos lá. Então, se puder responder essa daí do... Bom, vamos lá. Essa questão do contrato, ela é primordial. E aí, a gente volta, que a gente sempre falou aqui, de todos os absurdos de se aprovar um contrato, uma operação dessa magnitude, de forma obscura, num atropelo, sem saber efetivamente em que condições, termos, o que estava sendo, o que custará e que custou e que custará ao Vasco. E a gente vê que esse prejuízo não se limitou tão somente à discussão. Evidentemente, quando a gente alertava para essa questão, era porque a gente já vislumbrava que as consequências eram perenes, eram não só presentes e imediatas, mas futuras, principalmente futuras. Hoje a gente está partindo por um processo eleitoral em que só quem tem um bom retrato, o fiel retrato da situação jurídica, financeira e contábil da associação e da operação como um todo, é quem fez o negócio, a portas fechadas. Ou seja, olha a prejudicialidade que o Vasco está. Porque qualquer outro candidato que venha a ser eleito ou que não participou desse processo, ele primeiro tem que se sintonizar, se situar, ter conhecimento de tudo aquilo que foi feito. E aí a gente fica correndo atrás do rabo, né? A história da terra arrasada. A gente, evidentemente, por ter trabalhado dentro do clube e viver o clube muito de perto, há muito tempo, a gente tem um retrato. A gente acompanha muito as situações processuais, fiscais, então a gente consegue ter um retrato. Agora, pode ter uma bomba lá que ninguém sabe. Esse é um grande problema. Com relação às medidas, veja bem, Fábio, existe uma ação que a gente propôs antes mesmo de se encaminhar para o Conselho Deliberativo o acordo de investidores, o contrato, toda a questão estrutural da SAF. A gente cabeçou essa ação o benemérito Rafa Holanda, João Carlos Nóbrega, Antônio Porfírio, Egas Manuel. Talvez eu vou esquecer aqui um ou outro, mas é porque às vezes a cabeça dá uma falhada mesmo, são muitas ações. E estava ali eu, Márcio Magalhães e outros advogados, Gracília Portela, Martinho Neves Miranda, reivindicando já aquela ocasião o acesso a quem fosse votar, ao menos a quem fosse votar no âmbito do Conselho Deliberativo, para que a gente não tivesse esse cenário obscuro, não fosse surpreendido e está cego. Essa ação a gente perdeu em primeira instância e assim que se encaminhou para a votação da Assembleia Geral Extraordinária acerca do contrato, de se aprovava ou não, nós conseguimos uma liminar em segunda instância para exibição dos contratos. Inclusive,
com forte crítica sobre a questão da falta de transparência. A decisão, inusitadamente e de forma muito surpreendente, acabou sendo revista pelo próprio desembargador que deu a decisão. Pouco mais de 24 horas úteis, e acabou que a gente não conseguiu ter acesso naquele momento. Então, a situação que existe hoje é que nesse processo ainda se discute a exibição desse contrato, independentemente de aprovação ou não. O desembargador insiste na tese em que teria perdido o objeto porque a Assembleia aprovou, mas não, porque, na verdade, o escopo daquele objeto era muito mais amplo, o objeto daquela ação era muito mais amplo e não se limitava à questão do direito de voto, e sim a fiscalizar se eventual informação essencial e lesiva ao clube e ao associado estava sendo aprovada por um subterfúgio e não exposto, e que pudesse dar ensejo a uma ação anulatória, a uma ação de obrigação de não fazer. Então, independentemente da aprovação ou não em Assembleia, o objeto daquele processo prevalece. Isso está em discussão. Agora, Leonardo, você acredita que isso se resolva antes da eleição? Não, não acredito. Não acredito que se resolva, e eu acho que no ambiente que a gente se avizinha para o processo eleitoral, o natural vai ser até aguardar a eleição mesmo, para que a gente possa ter um ambiente mais seguro e talvez menos belicoso em ganhando a eleição, para trabalhar o conhecimento e a transparência desse contrato, porque existem, inclusive, outras medidas que ainda não foram ajuizadas. Então, essa discussão não se encerrou ainda. Não, show de bola. Deixa eu só fazer mais uma pergunta a respeito do contrato. Vocês, assim, eu sei que talvez por questões estratégicas, né, não vem ao caso a gente falar aqui numa live, né? Mas, assim, existem pontos, né, passíveis que você já vem estudando, obviamente, de cancelamento do contrato, assim, pontos que vocês enxergam, até pelas declarações que foram dadas tempos atrás aí, e tudo que a gente vê que vem acontecendo, né? Tudo que vem acontecendo, a forma como a 777, até a atual gestão vem atuando, o Vasco aí numa zona de rebaixamento, enfim, o tipo de investimento que tem sido feito, assim, que tudo leva a crer que parece que foram com próprios ativos do clube, né? Como é que você vê, assim, todos os pontos, assim, vocês já chegaram a fazer todo esse mapeamento de possíveis, tem, assim, todos os pontos passíveis de cancelamento do contrato? Essa seria a próxima pergunta, e emendando essa pergunta, assim, em caso de cancelamento, né? Que aí seria, assim, ao mesmo tempo que identificado um problema, né, nesse contrato, esse contrato seja passível de cancelamento, voltam os problemas antigos, né? Vamos dizer assim, a gente... aí eu queria até entender quais seriam esses próximos passos, se isso está sendo estudado, né? Porque a gente tem que pensar no novo... num Vasco, aí eu não sei, vai ser paulatinamente, porque aí tem um time que está jogando uma competição, aí a gente precisa falar também de um aporte que precisa ser injetado em dinheiro para o clube não ser estrangulado aí com penhoras, e como é que seria isso? É passível também, por exemplo, uma indenização caso o contrato não seja respeitado por parte da empresa 777 Partners? Seria possível o Vasco entrar para cobrar alguma indenização? Então essas seriam minhas perguntas em torno desse contrato aí, como está sendo feita aí Então, evidentemente que a gente não pode partir e pressupor questões que podem envolver consequências drásticas. Nosso compromisso aqui da nossa candidatura, e independentemente de candidatura, como sócio do Vasco em si, como torcedor do Vasco, é a defesa dos interesses do Vasco. Fato é que, de forma torta e errada, houve um contingente expressivo de sócios que aprovou essa SAF, os contratos, os instrumentos jurídicos foram efetivamente assinados. Então, o primeiro ambiente é tomar pé da situação, tomar conhecimento amplo da situação, quais são os direitos e obrigações, dar transparência
a isso, ao quadro associativo do clube, ao quadro deliberativo, aos órgãos de poderes, para a gente efetivamente ter condições de delinear estratégias. Evidentemente que a gente tem um mapeamento daquilo que intuitivamente nos parece no dia a dia que vem sendo revelado. Evidentemente, como eu disse, isso não é pressuposto. A gente tem que ter certeza. A gente não pode defender aqui, não vai defender um monte de... eu vou explodir a SAF, acabou. Eu volto a dizer, eu conceitualmente, lá na origem, fui contra o processo, acho que o Vasco tinha solução, acho que o Vasco não precisava dessa solução. Se precisasse, havia meio melhor de fazer e necessitaria de uma discussão, de estresse do assunto, de um amplo debate, um profundo estudo, principalmente tratando-se de um instituto por uma lei criada recente, um instituto muito incipiente, que há muitas dúvidas, inclusive que já há um projeto de lei no Senado tramitando para alteração legislativa, o que demonstra que esse instituto foi assodado, foi prematuro, e muito pior o processo no âmbito do Vasco. De qualquer maneira, a gente sempre se permitiu a debater, desde que conhecesse. E aí, partindo desse pressuposto também, eu não posso trair a minha convicção, a minha filosofia, de jogar para a arquibancada, vou fazer isso, aquilo ou aquilo outro, ainda que eu tenha na cabeça a identificação de alguns inadimplementos, aparentes inadimplementos. Mas isso eu só vou ter certeza no momento que eu tiver condição de efetivamente conhecer, efetivamente entender e efetivamente verificar possibilidades de sanar e quais as consequências. Porque a gente não pode tomar uma atitude que custe caro ao Vasco.